Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e na nossa aula de Ecologia e Estatística hoje a gente está fazendo uma revisão de estatística geral e vamos abordar conceitos em probabilidade. Bora lá? Então, a gente vai focar na nossa revisão de hoje, em questões de probabilidade, em questões principalmente voltadas aos modelos probabilísticos, que é o que a gente vai trabalhar principalmente. Estou ajeitando a tela aqui. Então, a gente vem falando que probabilidade e estatística são dois lados da mesma moeda. Lá na população-alvo é o mundo das probabilidades e a nossa amostra que a gente adquire por um processo de experimentação ou de amostragem é o mundo das estatísticas. No momento em que a gente resolve tirar conclusões a respeito da população-alvo, ou a gente resolve generalizar os resultados da amostra para toda a população, esse processo é chamado de inferência estatística. Na videoaula passada, a gente trabalhou com questões de estatística descritiva, como resumir os conjuntos de dados, e antes de dar um passo para tirar a conclusão a respeito da população, a gente vai então abordar o mundo das probabilidades, porque dependendo da forma que funcionam ou que podem funcionar as probabilidades na população, os métodos de estatística inferencial são diferentes. Então é nesse momento que a gente está no estudo das probabilidades. Eu trouxe um problema de motivação para a gente, que tipos de perguntas a probabilidade pode responder para a gente. É claro que a probabilidade ela não é imediatamente útil, ela não parece imediatamente útil para a gente, porque ela depende de conhecimentos prévios das coisas, e que a gente geralmente não tem. E é todo o motivo da gente conduzir um estudo, uma pesquisa em ecologia, é porque a gente quer obter as respostas. O fato é que, a partir de resultados desses estudos, a gente pode então voltar às questões de probabilidade. Então, suponha um pequeno fragmento de cerrado em Minas Gerais, em que a gente sabe que os indivíduos de Angico do Campo estão aleatoriamente distribuídos no espaço. Eu já coloco uma primeira ressalva aí, que esse raramente será o caso. Os indivíduos nas populações biológicas agora, não nas populações estatísticas, os indivíduos nas populações biológicas, eles não estão distribuídos aleatoriamente no espaço. Mas para o nosso problema de hoje, a gente vai fazer essa suposição que é pouco realista, mas que ela vai ser útil para a gente entender o pensamento em probabilidade. Suponha também que de estudos anteriores, o que eu estava falando, que a probabilidade depende de certos conhecimentos a respeito do funcionamento da população. A gente tem a informação de que a densidade aqui pode ser medida em número de indivíduos por área, pode ser medida em número de indivíduos por volume, é sempre uma questão relativa, uma abundância relativa. De que a densidade da espécie é 0,25 indivíduo por metro quadrado. Então, suponha que a gente divida o fragmento em parcelas quadradas de 2 metros quadrados cada uma, e dentre todas as parcelas possíveis, a gente sorteia uma para visitar. Em geral, a gente sorteia mais de uma para visitar, são as nossas réplicas de campo. Mas, para o nosso problema, vamos pensar em uma e apenas uma parcela que a gente vai visitar. Qual a probabilidade de a gente encontrar, no máximo, um indivíduo de Angico do Campo? Então, para a gente responder a essa questão, a gente precisa dos conceitos de probabilidade e dos modelos probabilísticos. Então, na filosofia e na ciência, qualquer afirmação pode ser classificada quanto à sua veracidade de 3 formas. Uma afirmação pode ser tautológica, contraditória ou contingente. As afirmações tautológicas são sempre verdadeiras, as afirmações contraditórias são sempre falsas, porém as afirmações contingentes, elas são ora verdadeiras e ora falsas. Quando a gente está
em um dos dois primeiros casos, né, quando a gente está trabalhando com um problema tautológico ou contraditório, um fenômeno, né, ou uma afirmação acerca de um fenômeno que é tautológica ou contraditória, a gente pode estabelecer leis ou modelos que expliquem essa situação, né? E esses modelos são chamados modelos determinísticos, né? A gente vai explorar mais as questões de modelos determinísticos mais para frente. Quando, por outro lado, a gente está no terceiro caso, que a gente tem afirmações contingentes, as leis que regem esse determinado fenômeno elas não são conhecidas, né? Então, a gente pode entender que esse fenômeno está sujeito às leis do acaso, e a gente precisa de modelos que possam contemplar essa situação de incerteza, de sujeição ao acaso. E esses modelos, nesses casos, são os modelos probabilísticos, né? Então, toda vez que a gente tem um experimento aleatório, a gente realiza um experimento aleatório, a gente pode propor modelos probabilísticos para explicar a incerteza associada aos resultados desse experimento aleatório. Então, a gente vai, primeira coisa, eu vou pular totalmente a parte de início dos cálculos de probabilidade, e para isso a gente tem as videoaulas de estatística básica que vão ficar na descrição desse vídeo. Eu já vou entrar na parte principal para a gente nesse curso, que são os modelos probabilísticos, em particular os modelos probabilísticos de uma única dimensão, né? Porque é esse ferramental que a gente vai precisar nesse curso. Por isso que eu optei por fazer isso e não criar uma aula muito longa e muito exaustiva, cheia de fórmulas e conceitos que a gente não vai precisar de forma imediata, né? Então, partindo já para os nossos modelos probabilísticos unidimensionais, a gente tem, todos esses modelos vão ser compostos de três partes, né? A primeira parte é a variável aleatória, que representa de forma numérica o fenômeno de interesse ou o resultado do experimento aleatório, né? É claro que a gente pode, todo experimento aleatório pode ser representado de forma numérica. Então, por mais que o resultado seja não numérico, o resultado do experimento aleatório seja não numérica, a gente pode codificar ou transformar isso em número, né? Então, esse é o papel da variável aleatória. Tomar um resultado que é potencialmente não numérico em um número. A segunda parte dos modelos de um modelo probabilístico é o espaço de mensuração, que vai ser o conjunto de todos os valores possíveis da variável aleatória. E a terceira parte é a função de distribuição, que é uma expressão matemática que vai fornecer as probabilidades que a gente tem interesse. Então, a variável aleatória não retorna probabilidades, ela retorna característicos numéricos de um experimento aleatório. O espaço de mensuração, por sua vez, é o conjunto de todos os valores que uma variável aleatória pode assumir. Não que ela necessariamente vai assumir, mas ela pode assumir valores em um determinado conjunto ali, que é chamado de espaço de mensuração. E por fim, a função de distribuição, que é o que vai fornecer de fato para a gente as probabilidades de interesse. Na nossa situação problema, né, no nosso problema de motivação, uma variável aleatória, digamos y, ela representa o número de indivíduos de Angico do campo em uma determinada parcela, né? Pode ter 0 indivíduos, 1 indivíduo, 2 indivíduos, 3, 4, 5, não sei até onde eu posso parar de contar indivíduos aí. Não tem um número pré-especificado de parada, né, de contagem. Então a gente tem uma variável aleatória y, né, que representa o número de indivíduos em uma determinada parcela, e o nosso espaço de mensuração, que são os valores possíveis para essa variável aleatória, são os números naturais, né, incluindo 0, né? 0, 1, 2, 3... Agora, quem que é a função de distribuição? Quem é que vai fornecer as probabilidades para a gente, né? Bom, as funções de distribuição, vamos primeiro tomar uma visão geral dessas funções, né? São funções matemáticas especiais que atendem ou que precisam atender determinadas condições para que elas sejam de fato funções de distribuição e sejam úteis no cálculo de probabilidade.
Então, uma função de distribuição, ela tem, se você lembrar, né, lá da matemática básica, uma função qualquer, ela tem um domínio e tem uma imagem, né? Então, uma coisa é o que a gente entra dentro da função, outra coisa é o que sai da função. No caso das funções de probabilidade, o domínio vai ser sempre o espaço de mensuração, né? Um valor do espaço de mensuração. E a imagem vai estar no intervalo 0, 1. Por quê? Bom, primeiro porque o espaço de mensuração é justamente o valor da variável aleatória, né? Ou os valores possíveis da variável aleatória. E a imagem tem que estar no 0, 1 porque a função de distribuição fornece probabilidade para a gente, né? Então, as funções de distribuição são especiais nesse sentido, porque elas têm um domínio determinado e uma imagem determinadas em um determinado contexto probabilístico. Então, cada um dos modelos que a gente vai estudar, ele é determinado de forma exclusiva pela função de distribuição. Então, toda vez que você ouvir o nome de um modelo, esse modelo vai ter atrelado a ele uma função de distribuição específica, né? E claro que para várias situações, problemas diferentes, a gente vai ter modelos que são concorrentes, ou seja, que têm o mesmo espaço de mensuração, né? Então a gente tem uma F1 e uma F2, várias Fs aqui, sei lá, K modelos probabilísticos diferentes que podem descrever a mesma situação, porque tem o mesmo espaço de mensuração. Um dos nossos desafios vai ser escolher qual desses modelos descreve melhor o nosso fenômeno de interesse ou o nosso conjunto de dados. Então, o que eu acabei de falar, né? Além do formato, da expressão matemática, né, que é fornecida pela função de distribuição, em geral, as funções de distribuição têm quantidades que a gente chama de parâmetros da distribuição. Quando a gente está estudando em probabilidade, esses parâmetros da distribuição são geralmente representados por letras gregas, tá? Então vai aparecer lá gama, lambda, teta, mi, sigma. São todas letras gregas que denotam parâmetros de modelos probabilísticos, parâmetros de funções de distribuição. Quando a gente está estudando probabilidade, os valores dos parâmetros são conhecidos. Só que esse não é o nosso caso, né? O nosso caso em ecologia prática, a gente não conhece os valores dos parâmetros, tanto que a gente levanta uma amostra, né? Faz uma amostragem, uma experimentação. A partir da amostra, o que a gente vai fazer é justamente procurar estimar esses parâmetros. Por enquanto, que a gente está estudando probabilidade e dando os primeiros passos com os modelos probabilísticos, eu vou te fornecer os valores dos parâmetros. Inclusive, lá na situação problema, eu não sei se você já percebeu, mas eu forneci um parâmetro lá, que era a densidade da espécie. Aquele valor é normalmente desconhecido, por isso que eu tive que apelar para os estudos anteriores. De estudos anteriores, o parâmetro era conhecido sendo tal, né? Então, o que a gente vai procurar fazer em probabilidade é te dou os valores dos parâmetros e você me dá o cálculo de probabilidades. Um modelo probabilístico qualquer, ele pode ter um, dois ou três, quatro, vários parâmetros aí, né? E os modelos que a gente vai estudar nesse curso, que vão ser os modelos mais interessantes para a gente, eles vão ter no máximo dois parâmetros para a gente manipular a função de distribuição dessas variáveis aleatórias, né? Então, esses parâmetros, né, essas quantidades nas funções de distribuição representadas por letras gregas, elas representam quantidades de interesse lá da população-alvo, né? Às vezes a média e a variância populacional, às vezes taxa, às vezes outros valores informativos a respeito da população,
Então, já partindo para os nossos modelos probabilísticos discretos, e aqui a gente vai estudar modelos probabilísticos discretos e modelos probabilísticos contínuos, associado ao tipo de variável que a gente estudou na aula passada, né? Então, a gente tinha as variáveis qualitativas, quantitativas discretas e quantitativas contínuas. E aqui a gente está seguindo a mesma ideia, né? As variáveis aleatórias, assim como, e portanto, os seus modelos probabilísticos, são classificados também em discretos e contínuos. Tá? Então, a gente já sabe, lá da aula passada, que as variáveis aleatórias discretas são aquelas que assumem valores em algum subconjunto dos números inteiros. Né? Então, pode ser os próprios números inteiros como um todo, mas pode ser algum subconjunto dos números inteiros. Então, as funções especiais, as funções de distribuição dos modelos probabilísticos discretos têm um nome especial, que são as chamadas funções de probabilidade. E a gente vai falar que é a função de probabilidade de y. Então veja, vão aparecer 3 y diferentes na aula de hoje. Né? O y, vou escrever com 3 cores diferentes aqui. O primeiro y maiúsculo em letra de forma, que denota a variável aleatória. O segundo y, que eu vou escrever em azul aqui, que é também um y maiúsculo, você me perdoa a minha letra, mas é um y maiúsculo cursivo, né? Uma letra cursiva, que denota o espaço de mensuração. E por fim, o nosso último y é um y minúsculo, é um yzinho, que é um valor particular dentro do espaço de mensuração. Então veja, as funções de probabilidade, né, que são as funções especiais para o caso discreto, já aparecem 2 y aqui, né? O y minúsculo, que é um valor do espaço de mensuração, e o y maiúsculo, que é a variável aleatória. Por que aparece desse jeito? Porque eu estou falando da função de probabilidade da variável aleatória y avaliada em um valor particular do espaço de mensuração. Como as funções de probabilidade são funções matemáticas especiais, ela tem que atender algumas condições para ser de fato uma função de probabilidade. A primeira coisa é que, se a minha variável aleatória y é discreta, então o meu espaço de mensuração, se a minha variável aleatória y é discreta, o meu espaço de mensuração tem que estar contido nos números inteiros. A função de probabilidade da variável aleatória y avaliada em qualquer ponto do espaço de mensuração tem que ser maior ou igual a zero. Não existe função de probabilidade negativa. E se eu somar a função de probabilidade para todos os valores possíveis do meu espaço de mensuração, então o que é essa notação aqui? Eu estou somando, né, um somatório da função de probabilidade da variável aleatória y avaliada no ponto yzinho. Mas o yzinho varia dentro de todo o espaço de mensuração, que são todos os valores possíveis da variável aleatória. Né? Então, se eu somar todos os valores possíveis à função de distribuição, tem que dar 1. Claro, né? Não existe probabilidade negativa, não existe probabilidade maior do que 1. Né? É isso que esses 2 pontos estão falando aqui para a gente. E por fim, se eu quiser saber a probabilidade da variável aleatória y assumir um valor azinho, eu simplesmente coloco o azinho, avalio a função de probabilidade no azinho. Claro que o azinho tem que estar definido no espaço de mensuração, né? Porque senão a função de probabilidade vai dar sempre 0 para valores que estão fora do espaço de mensuração. Bom, vou apagar aqui.
E daí a gente vai entrar no nosso primeiro modelo probabilístico útil que a gente vai usar até o final desse curso. A distribuição binomial é o modelo probabilístico que a gente vai preferir utilizar quando os nossos experimentos aleatórios, quando o nosso levantamento de dados assumir respostas dicotômicas, né? Respostas binárias, presença e ausência, né? A gente vai normalmente utilizar o modelo binomial para esses casos. Existe o modelo hipergeométrico, que também é útil para variáveis dicotômicas, mas no hipergeométrico tem a suposição de população finita. Nesse curso a gente vai só abordar problemas de populações infinitas, tá? Populações no sentido de estatística agora, não no sentido biológico. Essas respostas dicotômicas, né, que eu estou me referindo, a gente normalmente codifica como sendo 0 ou 1, né, sucesso ou fracasso. Mas na verdade se trata apenas de uma classificação arbitrária, o que a gente fala que pertence a uma classe ou a outra classe. São possíveis duas classes nos modelos binomiais, né? Então, se a gente lançar 100 moedas honestas, por exemplo, qual a probabilidade de obter exatamente duas caras, considerando que cara seja um sucesso, né? E aí tem outros exemplos também que a gente vai abordar aí no nosso encontro síncrono. Se a gente tiver, se y, olha lá nosso yzão, variável aleatória, com distribuição binomial de parâmetros m e p. Então aqui eu vou destacar em rosa os nossos parâmetros da distribuição binomial. Foi o que eu falei quando a gente começou a falar das funções de distribuição, que as expressões matemáticas que representam as funções de distribuição têm parâmetros. Geralmente eles são representados por letras gregas. No caso da binomial aqui, eles não estão representados por letras gregas, mas tudo bem. Então, em estatística, a gente resume essa frase aqui, seja y variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros m e p, por essa forma aqui, mais reduzida. Mas para a gente ler esse trechinho aqui, a gente fala justamente isso. Y, variável aleatória, esse tio aqui é com distribuição binomial de parâmetros m e p. M é o índice chamado de índice binomial e P é a probabilidade de sucesso. Sucesso, né? O que é sucesso vai ser arbitrário. Então, a função de probabilidade da variável aleatória y vai ter essa cara aqui. Vamos, por enquanto, esquecer essa parte aqui. Depois eu volto nela. Né? Então, a função de probabilidade de uma variável aleatória com distribuição binomial vai ser m fatorial. Se você não lembra que é um fatorial, lembra que o 4 fatorial, né? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então é m fatorial. M, portanto, o índice binomial tem que ser um número inteiro, dividido por y fatorial. O nosso yzão é uma variável aleatória discreta, né? Então, o nosso yzinho aqui também vai estar em algum subconjunto dos inteiros, né? Vezes m menos y fatorial, pzinho elevado a y. O nosso p tem que estar entre 0 e 1, né? O nosso parâmetro p vai estar no intervalo 0 e 1, afinal de contas é uma probabilidade de sucesso em cada repetição do ensaio binomial, vezes 1 menos p elevado a m menos y. Aí vem as definições, né? O nosso espaço de mensuração é 0, 1, 2 até m. Então os valores possíveis para o yzinho estão nesse conjunto, estão no espaço de mensuração aqui, né? Um espaço de mensuração discreto, né? Contido nos números inteiros. M é um número natural, nosso mzinho, índice binomial, é um número natural, e P está no intervalo 0, 1. Por meio dessa função de probabilidade, ou melhor dizendo, se a nossa população
segue de fato uma distribuição binomial com esses parâmetros, a média populacional ou esperança, né, a esperança da minha variável aleatória, a média populacional, é dada pelo produto MP, M vezes P. E a variância populacional é dada por MP vezes 1 menos P. Essas questões de esperança e variância populacionais, eu não trouxe aqui como que a gente calcula. Eu posso explorar com vocês, caso haja interesse, no nosso encontro síncrono, ou também vou deixar aqui um vídeo na descrição a respeito da demonstração dessas quantidades. Claro que isso daqui é dentro do modelo binomial, né? Então, cada modelo binomial, cada modelo probabilístico, vai ter uma média populacional e uma variância populacional teóricas diferentes, né? Só esperança e variância populacionais não determinam o formato de uma distribuição. Quem determina é a F, né? Então, a gente pode ter variáveis aleatórias de mesma média e mesma variância populacionais, porém com funções de probabilidades diferentes, né? Isso daí vai descrever um comportamento probabilístico diferente, apesar dessas quantidades, chamadas de momentos populacionais, podem ser iguais, né? Os momentos populacionais. Beleza? A gente vai ver exemplos do cálculo, do uso de todos os modelos probabilísticos no encontro síncrono, tá? Bom, nosso segundo modelo probabilístico discreto, né, é o modelo Poisson. O modelo Poisson, tanto binomial como Poisson, você provavelmente estudou lá em estatística básica, né? Apesar que a gente vai ver uns modelos novos aqui hoje, esses dois modelos eu acredito que você tenha visto, né? A distribuição Poisson é um modelo probabilístico que a gente usa para obter probabilidades em experimentos que envolvem contagens, né? Então, quando a gente está contando alguma coisa, e é muito comum, isso daí é muito comum em ecologia. A gente está contando o número de espécies, está contando o número de indivíduos, né? É muito frequente o problema de contagem em ecologia. Então, o modelo Poisson é de fato um modelo de bastante destaque na área de ecologia estatística, né? Então, em cada repetição do nosso experimento aleatório, podem aparecer aí 0, 1, 2, 3, sei lá, mais infinito itens sem um número pré-fixado de parada. Diferente do modelo binomial, no modelo binomial a gente tinha que o espaço de mensuração, né, era 0, 1, 2 até m. Então tinha um número pré-fixado de parada m aqui pré-definido. No experimento aleatório Poisson, numa população que tem distribuição Poisson, esse número de parada não existe, né? Então, pode acontecer aí, a variável aleatória Poisson pode assumir valor em pode assumir valores em todos os números naturais. Então, como exemplo, a gente pode pensar, suponha que você vai fazer uma investigação da dengue, né? Então você vai visitar diferentes domicílios e vai contar o número de ovos depositados nos tanques, em cada um dos tanques de água parada, em cada um dos domicílios. Pode ter nenhum ovo, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 10, pode ter 300 ovos, né? Você não sabe, você vai contar tudo que tem lá, né? Então o modelo Poisson é útil nesse sentido, né? A função de probabilidade de uma variável aleatória com distribuição Poisson tem essa cara aqui. Eu vou de novo omitir essa parte aqui, que ela não é imediatamente útil para a gente. Então, seja y variável aleatória com distribuição Poisson de parâmetro lambda. Isso essa notação aqui quer dizer justamente isso. Y é uma variável aleatória com distribuição Poisson de parâmetro lambda. Então, a função de probabilidade de y é exponencial de menos lambda, lambda elevado a y sobre y fatorial. Aqui também vai acontecer que o nosso espaço de mensuração são os números naturais,
A lambda, que é o parâmetro da distribuição, tem que ser maior do que zero. E tem a distribuição Poisson tem essa característica muito interessante de que se a população tem de fato distribuição Poisson, a esperança e a variância são iguais, né? Então, esperança é lambda e variância é lambda também. A gente vai resolver exemplos disso lá no nosso encontro síncrono, né? Um outro modelo probabilístico discreto é o modelo binomial negativo, que é um modelo concorrente do modelo Poisson, porque ele pode ser usado exatamente nos mesmos contextos que o modelo Poisson, né? Ele também é um modelo para contagens sem um número pré-determinado de parada, né? Então, podem acontecer em cada repetição do experimento aleatório 0, 1, 2, sei lá, mais infinito itens, né, em cada uma das repetições. Então, os exemplos, os contextos em que a gente usa o modelo binomial negativo são os mesmos do modelo Poisson, né? Então, seja y uma variável aleatória com distribuição binomial negativa de parâmetros lambda e kappa, né? Então, a gente denota essa frase por essa expressão reduzida aqui. A função de probabilidade de y tem essa cara aqui feia, tá? Essa assustadora de início, né? Isso aqui, gama de k mais y, né? É uma função gama é uma função especial que generaliza o fatorial, né? Porque o que acontece? Se k, melhor, vamos olhar aqui, né? Gama de k. Gama de k. Se k for um número natural, então gama de k é igual a k menos 1 fatorial, tá? A função gama, ela generaliza o fatorial para valores positivos contínuos, né? Então, é como se fosse um fatorial, né? A função gama é como se fosse um fatorial para números que são para valores contínuos quaisquer, né? Tem até uma coisa interessante, por exemplo, fatorial de meio. Fatorial, né, no sentido amplo. E gama de meio tem esse resultado interessante aqui, que é raiz de π, né? Raiz de 3,141592, né, meio assim. Então, tem vários resultados nesse sentido. A gente só consegue obter o valor da distribuição, o valor da função gama, quando por computador, tá? Não tem como a gente obter o valor da função gama na mão, diferente do fatorial. Quando o fatorial de um número pequeno, a gente consegue, né? Então, o nosso espaço de mensuração, claro, é o mesmo espaço de mensuração da Poisson, né, que são todos os números naturais. Lambda aqui também é maior do que zero, é um valor contínuo positivo qualquer, e kappa também é um valor positivo, contínuo positivo qualquer. A esperança de uma variável aleatória binomial negativa com essa função de probabilidade vai ser lambda, mas a variância vai ser uma função de lambda. Lambda, né, isso aqui fica lambda mais lambda ao quadrado sobre k. É interessante a gente notar que como k é maior do que zero, isso daqui é necessariamente maior que lambda, né? Então, a variância na distribuição Poisson é menor que a variância na distribuição binomial negativa. Isso vai ter implicações para a gente na hora de escolher o melhor modelo probabilístico para a nossa situação. O modelo binomial negativo também é amplamente utilizado em ecologia. Porque no modelo Poisson a gente tem a restrição de equidispersão. O que isso quer dizer? Que média e variância são iguais. Quando a gente divide a variância pela média, na Poisson sempre dá 1, né? Porque esperança é lambda e variância é lambda, simplifica ali, lambda com lambda dá 1. Na binomial negativa, isso não é verdade. Na binomial negativa, a variância é sempre maior do que a esperança, né? É isso que eu estou te falando aqui, ó. A esperança é lambda e a variância é lambda mais lambda quadrado sobre k, que é sempre maior do que lambda, para qualquer valor de k maior do que zero. Então,
a gente, em muitos livros texto, a gente lê que K, né, ou kappa, é o parâmetro de superdispersão da distribuição binomial negativa. Superdispersão no sentido de que a variância é maior do que a média. E esse próximo slide trata justamente desse assunto, né, do índice de dispersão populacional, que eu chamei de D maiúsculo aqui, né? Então o Dzão, que é a razão pela variância pela média, é simplesmente, né, de uma variável aleatória x, né, o índice de dispersão populacional de uma variável aleatória x, o Dzão de x, é a razão de variância por esperança, né? Para alguma variável aleatória x, né, aqui, desde que média e variância sejam diferentes de zero, né? Desde que a média seja diferente de zero, principalmente. O que acontece é que se x for Poisson lambda, então Dzão de x, que é variância de x sobre a esperança de x, vai ficar lambda sobre lambda, que vai ser 1, né? Agora, se x tiver distribuição binomial negativa de parâmetros lambda e kappa, o Dzão de x vai ser lambda ao quadrado mais lambda mais lambda ao quadrado sobre k, tudo isso dividido por lambda. Então, quando a gente simplifica aqui, né, lambda com lambda com lambda aqui, isso aqui fica 1 mais lambda sobre k, que é o índice de dispersão populacional da binomial negativa, que é sempre maior do que da Poisson, né? Porque lambda sobre k vai dar um número positivo, porque lambda é positivo e k é positivo. 1 mais isso vai ser maior do que 1. Nesse sentido. E agora eu vou apagar aqui para a gente entrar então nos nossos modelos probabilísticos contínuos. A gente viu até agora 3 modelos, né, discretos, o binomial, que é para variáveis binárias ou dicotômicas, o modelo Poisson para contagens e o binomial negativo para contagens também. Então aqui os nossos modelos probabilísticos contínuos, né, a gente vai... O que é isso daí, né? A gente tem variáveis aleatórias que estão assumindo valores em intervalos, né, dos números reais. As funções especiais que retornam probabilidades para as variáveis aleatórias contínuas são chamadas de função densidade de probabilidade, as FDPs, né? Enquanto nas discretas a gente tinha as funções de probabilidade, né, aqui a gente tem as funções densidade de probabilidade, né? E a gente vai dar o mesmo nome para elas, né? Elas vão ser denotadas pelo mesmo símbolo matemático, né? É a fzinho de yzão variável aleatória, yzinho um valor no espaço de mensuração. Assim como as funções de probabilidade do caso discreto, as funções de densidade de probabilidade também precisam atender algumas condições, né? Primeiro que a variável aleatória yzão vai ser contínua ou estritamente contínua, né, se o nosso espaço de mensuração for algum intervalo real. Pode também ser todos os números reais. A função densidade de probabilidade é sempre maior ou igual que zero, né? Aí eu acabei escrevendo x, mas se yzinho pertence ao espaço de mensuração, né? Então, se yzinho pertence ao espaço de mensuração e a integral, aí não assuste, tá? A integral da função densidade de probabilidade no espaço de mensuração tem que dar 1. É a mesma ideia do somatório, né? Então, só que quando a gente tem valores contínuos, a gente tem que trocar o somatório pela integral. Mas a ideia é a mesma, né? A gente vai, para todos os valores possíveis aqui da função densidade de probabilidade, a área embaixo dessa curva tem que ser 1.
né? Então, quando a gente tem uma curva qualquer aqui, né? Uma curva desse tipo aqui, e eu quero saber qual que é a área aqui embaixo. Essa aqui é uma função de y qualquer, e aqui os valorzinhos de y. Eu quero saber qual que é a área aqui embaixo, né? A área, eu faço uma integral da função que eu quero saber a área. Então, desse ponto y0 até o ponto y1, né? E coloco aqui os limites. Limite da integral, y0 a y1, aí vai me fornecer a área. O que eu estou querendo dizer aqui, nesse ponto, é que a área embaixo de uma função densidade de probabilidade tem que ser 1, né? O meu A aqui tem que dar 1 para que a função que eu esteja trabalhando seja de fato uma função densidade de probabilidade. E se eu quiser obter a probabilidade da minha variável aleatória tá entre dois pontos A e B, eu vou fazer a integral de A até B da função densidade de probabilidade, né? Claro que A e B, os limites aqui a respeito dos quais eu quero a probabilidade, tem que estar definidos no meu espaço de mensuração. O que acontece é que nos modelos probabilísticos discretos, a gente conseguia calcular a probabilidade, né? A gente fazia que a probabilidade da variável aleatória assumir um valor yzinho qualquer era simplesmente a função de probabilidade de y, avaliada em y, né? No caso contínuo, isso não é verdadeiro, porque a probabilidade do ponto é sempre zero. Por que a probabilidade do ponto é sempre zero? As probabilidades em variáveis aleatórias contínuas são fornecidas por áreas, né? Então a gente calcula a área embaixo da curva que vai fornecer a probabilidade para a gente. Quando a gente vai calcular a área do ponto, né? A área de um ponto é sempre zero. Se você pensar num retângulo, né? A gente não faz para calcular a área do retângulo, a gente não faz base vezes altura, né? Então base vezes altura vai fornecer a área do retângulo. Acontece que se a nossa base for zero, que é o caso do ponto, né? Ele vai ter uma altura aqui, mas a base igual a zero, a área vai ser zero vezes h, que vai dar zero. Por isso que a probabilidade no ponto em variáveis aleatórias contínuas é sempre zero. E a gente vai calcular, a gente só vai ter probabilidades em intervalos. A gente vai se questionar a probabilidade de uma variável aleatória contínua assumir um valor entre dois pontos distintos, né? A gente vai calcular uma área. Então, no lugar da FDP, né, da FPD não, da FDP, no lugar da FDP, a gente vai usar a FDA, que é a função de distribuição acumulada, que vai calcular a área lá do menor valor possível da variável aleatória, o ínfimo do espaço de mensuração, até um ponto de interesse, até um yzinho particular. Então, a fzão, que é a função de distribuição acumulada, tem essa função: fornecer o valor de probabilidade acumulada do menor valor possível do espaço de mensuração até o ponto de interesse que eu quero calcular a probabilidade. Daí o que acontece? Se eu quiser saber a probabilidade da variável aleatória y está entre os valores a e b, claro, eu posso fazer integral direto, né, de a até b, calcular a área entre a e b da função densidade de probabilidade, ou eu posso usar a função de distribuição acumulada até o ponto b e subtrair a função de distribuição acumulada até o ponto a. Por que a gente pode fazer isso? Vou fazer um outro desenho aqui. Suponha então que a nossa função... Não sei ao certo. Meu celular tá doido aqui. Vamos supor aqui que a minha função de distribuição, minha função densidade de probabilidade tem essa cara aqui, né? Tem essa aqui é a minha fzão de yz.
E aí eu quero saber a probabilidade da variável aleatória tá entre os pontos A e B. Né? Então eu quero essa área aqui em laranja. Bom, para obter essa área em laranja, eu posso calcular a área em verde aqui, que é a função de distribuição, a área em verde é a função de distribuição acumulada até o ponto A, calcular a função de distribuição acumulada em rosa, que abrange tudo, inclusive o que eu já tinha pintado em verde. Então eu vou pintar aqui tudo de rosa. E eu pego então a área, que é a Fzão avaliada em B, subtraio da área em verde, que é a área de A, e eu vou ter de novo, vou recuperar a área em laranja aqui, que é a minha área de interesse, né? Que é igual a Fzão de Y menos a Fzão de A. Por que a gente faz? Por que a gente se dá esse trabalho todo? Porque dependendo do nosso modelo probabilístico, essa Fzão aqui é uma expressão matemática conhecida, né? Por isso que a gente se dá esse trabalho todo de pensar desse jeito, né? Ao invés de toda vez resolver essa conta aqui, essa integral aqui. A gente de fato vai fazer tudo isso daí no computador, a gente vai fazer tudo isso daí no R, inclusive no vídeo no finalzinho do vídeo de introdução ao R, tá lá no apêndice, eu ensino a calcular as probabilidades, tanto dos modelos probabilísticos discretos quanto dos contínuos. Mas pode ficar tranquilo, porque a gente vai fazer exemplos disso no encontro síncrono. Tá? Eu estou só passando as questões teóricas envolvidas aqui. Bom, entrando essa daí, o que eu falei com vocês até agora era a parte geral dos modelos probabilísticos contínuos, né? A gente vai entrar agora nos modelos específicos, né? Tem muitos modelos probabilísticos contínuos, tem mais modelos probabilísticos contínuos que discretos, né? A gente vai ver alguns, né? E tem que começar pelo principal deles, que é o modelo normal, né? A distribuição normal, que às vezes também é chamada de gaussiana, é o modelo probabilístico mais importante, provavelmente em todas as áreas do conhecimento, tá? A distribuição normal tem muitas aplicações, que eu nem consigo, nem vou conseguir citar todas aqui, mas eu coloquei muitos, só para dar a ideia do quão importante ela em todas as áreas do conhecimento. E além de que ela fornece, né, algumas propriedades muito desejáveis garantidas pelo teorema central do limite, um assunto que eu não vou entrar diretamente, mas eu vou citar ele em determinados momentos nas próximas aulas. Então, se a gente tem uma variável aleatória com distribuição normal de parâmetros μ e sigma ao quadrado, então aqui a gente já está falando das letras gregas, né, dos parâmetros que definem a distribuição normal, ou seja, y tem distribuição normal de parâmetro μ e parâmetro sigma ao quadrado, a função densidade de probabilidade de y vai ter essa expressão aqui, né? 1 sobre raiz quadrada de 2π sigma ao quadrado, exponencial de menos meio sigma ao quadrado, y menos μ, tudo isso ao quadrado. O espaço de mensuração de uma variável aleatória normal é qualquer número real, então qualquer real pode entrar aqui em y. O parâmetro μ também é um número real e o parâmetro sigma ao quadrado é maior do que zero, tem que ser positivo, né? Por que isso? Porque, veja, a média populacional de uma variável aleatória normal é μ, e a variância populacional
de uma variável aleatória normal é sigma ao quadrado, né? Então, o que é variância é sempre maior do que zero. Então, por isso que sigma ao quadrado tem que ser maior do que zero, né? Veja só, os parâmetros da distribuição normal fornecem imediatamente média e variância populacionais, né? Infelizmente, a função de distribuição acumulada, a f, não tem forma fechada. E a gente tem que resolver aquelas integrais de forma numérica. Claro que isso já está implementado, a gente não tem que se preocupar com essa parte técnica, tá? A distribuição normal, quando a gente faz um gráfico da distribuição normal, da função densidade de probabilidade da distribuição normal, ela tem essa característica aqui, esse formato de sino, né? Ou ela tem um único máximo, né? Então aqui no eixo y tá a função densidade de probabilidade, e ela tem um único máximo que é justamente em μ, que é a média da distribuição normal. Ela é perfeitamente simétrica, essa função densidade de probabilidade. Inclusive, pelo fato de ela ser perfeitamente simétrica, o parâmetro μ é também a mediana populacional da variável aleatória. Quer dizer, 50% das coisas estão antes de μ e 50% das coisas estão para cima de μ. Se eu fizer um censo em uma população que tem distribuição normal, e eu criar um histograma desse censo, eu vou observar que o pico desse histograma, ou seja, a maior frequência absoluta, ou a maior frequência relativa também, vai estar centrada em μ. Quer dizer que μ também é a moda da distribuição normal. Então o parâmetro μ tem essas três interpretações. Ele é média, mediana e moda populacionais. Partindo para o nosso próximo modelo probabilístico contínuo, tem um modelo uniforme de parâmetros alfa e beta. Alfa vai ser o mínimo e beta vai ser um parâmetro de máximo. A distribuição uniforme, ela é caracterizada por essa expressão muito simples aqui, 1 sobre beta menos alfa, né? Desculpa. A distribuição uniforme ela é raramente utilizada em casos práticos, porque ela descreve fenômenos que são equiprováveis quando eles têm o mesmo comprimento, tá? O nosso espaço de mensuração é justamente alfa-beta, o intervalo alfa-beta, por isso que alfa é um parâmetro de mínimo e beta é um parâmetro de máximo. Diferente da normal, né? Mi é um parâmetro de média e sigma ao quadrado um parâmetro de variância. Né? Alfa é um valor real, beta pode ser qualquer valor real, desde que, né, alfa seja menor do que beta, porque é a restrição de que alfa é mínimo e beta é máximo. A função de distribuição acumulada é y menos alfa sobre beta menos alfa. A esperança, a média populacional, é alfa mais beta sobre 2. E a variância é beta menos alfa ao quadrado sobre 12. Então, se a gente tiver uma variável aleatória, y, com uniformemente distribuída, por exemplo, no intervalo 2 e 3, ou seja, com alfa igual a 2 e beta igual a 3, eu posso me perguntar qual que é a probabilidade de y ser igual ou não. A probabilidade de y ser menor que, por exemplo, 3,5, né? 3,5 não, ser menor que 2,5. Então, o que a gente está falando? A distribuição uniforme tem este formato, né? Um formato de um retângulo, com o mínimo 2 e o máximo 3, com o mínimo alfa e o máximo beta, e eu quero a probabilidade de y ser menor que 2,5, eu quero essa área aqui, né? Para eu calcular essa área, eu simplesmente pego a f de y avaliada em 2,5. Onde tem alfa, eu troco por 2, onde tem beta, eu troco por 3, e onde tem y, eu troco pelo valor desejado, que é 2,5. Então, fica 2,5 menos 2, dividido por 3 menos 2, que é 1.
Então fica 2,5 menos 2 é meio dividido por 1. Então a probabilidade de y ser menor que 2,5 no modelo uniforme de parâmetros alfa igual a 2 e beta igual a 3 é meio. É assim que a gente usa as funções de distribuição acumulada. Eu fiz esse exemplo rápido aqui porque isso funciona para todos os modelos probabilísticos, né, contínuos. O que vai mudar vão ser os parâmetros, claro, da distribuição e a forma da função de distribuição acumulada. Como na uniforme é tudo muito simples, a gente consegue substituir os valores de forma fácil. Mas em outros modelos a gente depende aí da solução numérica, de integrais, e aí a gente vai resolver essas coisas no R. Um outro modelo probabilístico bastante importante é o modelo exponencial, né? No modelo exponencial, a variável aleatória de interesse ela assume valores estritamente positivos, né? Tem que ser maior do que zero, não pode ter valores negativos. A distribuição exponencial é geralmente útil para processos aleatórios aí, quando a gente está trabalhando com tempo, né? Com tempo contínuo. Então, tempo de espera, teoria das filas, tempos de falhas de sistema, funções de risco em economia. Então tem muitas utilidades para a distribuição exponencial. Se a nossa variável aleatória, se a nossa população de fato seguir uma distribuição exponencial, a função densidade de probabilidade da variável aleatória tem esse formato aqui, gama exponencial de menos gama y, né? Então, seja y uma variável aleatória de distribuição exponencial com parâmetro gama. A função densidade de probabilidade vai ser gama exponencial de menos gama y. Esses i's aqui não vão interessar para a gente imediatamente, não. Então, se esse for o caso, o meu espaço de mensuração são os reais positivos, né? Ou seja, são os valores maiores do que zero. E o meu parâmetro de taxa tem que ser maior do que zero. A função de distribuição acumulada, no caso exponencial, também tem forma fechada e é bastante simples. 1 menos exponencial de menos gama y. A esperança, a média populacional, é 1 sobre gama, ou gama elevado a menos 1, né? E a variância populacional é 1 sobre gama ao quadrado, ou gama elevado a menos 2. A mesma coisa. Então, a média populacional de uma variável aleatória com distribuição exponencial é o inverso da taxa, é o inverso de sua taxa. Aqui a gente tem alguns gráficos da distribuição exponencial, né? Então a gente vê que a medida, quando a gente, aqui em vermelho, não sei se você consegue enxergar aí, mas eu vou reescrever, em vermelho é gama igual a 1, em verde eu tenho gama igual a meio, e em azul gama igual a 0,25, né? À medida em que a gente aumenta o parâmetro de taxa, mais rapidamente a função densidade de probabilidade decai a zero. A mesma coisa acontece, isso tem consequências sobre a função de distribuição acumulada, que quanto maior for o parâmetro de taxa, o gama, mais rápido a função de distribuição acumulada atinge 1. E essa aqui, a fs, é a função de sobrevivência, que é igual a 1 menos a função de distribuição acumulada, 1 menos a fda. Essa aqui, então, a gente tem a fzinho aqui, a fzão aqui e 1 menos a fzão aqui. Como a fda, o menor valor é 0 e o maior valor é 1, a mesma coisa vai ser para a sobrevivência, né? O maior valor vai ser 1 e o menor valor vai ser 0. À medida em que a taxa cresce, a fda cresce para 1 mais rapidamente e a sobrevivência decresce para 0 mais rapidamente. Só, infelizmente, eu tenho que passar por essas coisas bastante rápido, tá? Porque são problemas de revisão. Eu espero que conseguir resolver as dúvidas de vocês sobre esse assunto lá no nosso encontro síncrono. Eu entendo que essa parte de probabilidade
ela é a parte mais abstrata do curso. E é sempre aí onde aparecem as dificuldades. Por isso que eu vou deixar para vocês vários vídeos extras, né, que não precisam ser, né, se você já entendeu o que eu estou falando, não tem problema, você não vai precisar assistir, mas se para cobrir as falhas, aí, as lacunas nesse conhecimento, eu vou deixar aí opções para estudar, tá? Infelizmente, a gente depende desses conhecimentos para poder avançar no nosso curso de Ecologia e Estatística. Um outro modelo bastante contínuo, bastante importante, é o modelo Gama. Ele generaliza o modelo exponencial, né? O modelo exponencial tinha um único parâmetro, o modelo Gama tem dois parâmetros. Tem o parâmetro θ e o parâmetro gama, né? Então, seja y variável aleatória com distribuição gama de parâmetros gama e θ, né? Então, gama maiúsculo, gama minúsculo, né? Então, seja y variável aleatória de distribuição gama com parâmetros gama e θ. A função de distribuição, a função densidade de probabilidade de y é gama elevado a θ, y elevado a θ menos 1, exponencial de menos gama y sobre gama de θ. Aqui a gente não precisa se preocupar nesse curso. Uma variável aleatória gama também tem o espaço de mensuração dos reais positivos, ou seja, o modelo gama e o modelo exponencial são modelos concorrentes, porque eles podem ser aplicados para o mesmo tipo de dados. O parâmetro θ é maior que zero, o parâmetro gama é maior do que zero. A função de distribuição acumulada, a f não tem forma fechada, mas a gente conhece a esperança e variância populacionais. Então, lá na exponencial, a esperança era 1 sobre gama. Na gama, na distribuição gama, é θ sobre gama. A variância lá na exponencial era 1 sobre gama ao quadrado. Na distribuição gama, é θ sobre gama ao quadrado. Então, ela generaliza, nesse sentido, a distribuição exponencial, né? Se a gente trocar θ por 1 aqui, a gente fizer θ igual a 1, a gente retorna a distribuição exponencial. Então, gama generaliza a distribuição exponencial. A gente tem uma outra distribuição, também concorrente às outras duas, que é chamada de distribuição normal inversa, né? Ela vai ter dois parâmetros, mi e sigma, em analogia à distribuição normal, né? E só que a distribuição normal permite valores em qualquer conjunto dos números reais, em qualquer valor real, perdão. A normal inversa, assim como a exponencial e a gama, o espaço de mensuração são os reais positivos. A média da normal inversa, né, que coincide com a média populacional, né? O parâmetro mi coincide com a média populacional, é maior do que zero, porque, né, o espaço de mensuração é maior do que zero. O parâmetro sigma é maior do que zero. A variância da normal inversa é sigma ao quadrado vezes mi ao cubo, quer dizer que a variância aumenta à medida em que a média aumentar, né? E a função de distribuição acumulada também não tem forma fechada. A gente também precisa de métodos numéricos para obter probabilidades na distribuição normal inversa. Resumão, para a gente finalizar. Então a gente viu esses modelos, né? Binomial, Poisson, binomial negativo, normal, gama ou exponencial, né? Gama e exponencial, normal inversa. Esses três são modelos contínuos, esses três são modelos discretos. A gente vai usar bastante todos esses modelos aqui, né? Então, quando a gente usa o modelo binomial? Quando a gente tem problema de presença e ausência, problemas de variáveis dicotômicas. Poisson, quando a gente está fazendo contagens equidispersas, ou seja, média igual a variância. Binomial negativo, quando a gente está fazendo contagens superdispersas, ou seja, que a variância é maior do que a média, né? Distribuição normal. Bom, muitos e muitos usos.
mas o nosso contexto de ecologia e estatística é quando a gente estiver trabalhando com variáveis biométricas, né? Comprimento de asa, comprimento de membros, qualquer alturas, né? Todas as medidas biométricas a gente normalmente consegue utilizar a distribuição normal. E variáveis ambientais com comportamento simétrico, né? A distribuição gama e normal inversa a gente vai usar quando a gente for falar lá de índice de diversidades, quando a gente tiver problemas de variáveis ambientais com comportamento assimétrico, mas também, na verdade, qualquer variável que assumir valor estritamente positivo, modelo gama e normal inverso são dois bons candidatos para fazer a análise dos dados. Então, voltando para o nosso problema de modificação lá inicial, a gente tinha lá um fragmento de Cerrado, em Minas Gerais, em que os indivíduos de Angico do Campo estavam aleatoriamente distribuídos no espaço. A gente sabia de estudos anteriores que a densidade dessa espécie, nesse fragmento de Cerrado, é 0,25 indivíduos por metro quadrado. A gente tinha uma divisão, uma malha, né? A gente tinha aqui o fragmento, né? Vamos supor que o fragmento tinha esse formato. A gente tinha uma malha, né, de possíveis parcelas, né? Então, a gente vinha aqui todas iguaizinhas, né? Claro que eu não desenhei igualzinho, né? Mas a gente ia sortear uma parcela aqui de 2 metros quadrados e perguntar qual que é a probabilidade de nessa parcela a gente encontrar no máximo um indivíduo de Angico do Campo nessa parcela, né? Para responder essa questão, eu te garanto que todas as informações já estão aí, né? Mas a gente tem que pensar qual modelo probabilístico ou quais modelos probabilísticos poderiam ser usados para responder essa pergunta. Sempre a primeira coisa, a gente vai precisar supor um modelo probabilístico. Esse modelo probabilístico pode até estar errado, mas ele tem que ser minimamente coerente com o problema descrito. Não tem sim, como a gente está fazendo uma contagem, né? Ou tem 0, ou tem 1, ou vão ter 2 indivíduos, a gente sabe que eu tenho que descartar todos os modelos contínuos. Não tem sentido pensar em um modelo contínuo para esse problema, né? Então é nesse sentido que quando a gente tiver com um problema estatístico em mãos, a suposição de um modelo probabilístico é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E essa suposição pode ser inicialmente errada, mas ela tem que ser minimamente coerente. Ou seja, a minha variável aleatória, a minha variável de interesse, que é nesse caso a contagem de indivíduos, tem que combinar com o espaço de mensuração do modelo probabilístico que eu estou propondo, né? Então, esse tipo de reflexão é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se encontra num problema desse tipo. Tudo bem? No encontro síncrono, é claro, a gente vai discutir a solução e fazer exemplos de todos os outros modelos probabilísticos. Pessoal, é isso aí. Espero que você tenha curtido a videoaula de hoje. Na próxima, a gente continua na revisão de estatística geral, falando agora do último ponto, de inferência estatística. Tá? Aí, a partir daí, a gente entra nos nossos assuntos muito mais interessantes, falando de ecologia de populações, ecologia de comunidades e os dados associados a essas questões. Beleza? Até a próxima.